que nos estão a ouvir. Bem-vindos a mais um webinar do Sorrir à Onda. Hoje temos um webinar um bocadinho diferente, em que temos vários professores, como já é do vosso conhecimento e já conseguem nos ver. O professor João Caramês, o professor Gil Alcoforado, o professor Vasconcelos, o professor Pimenta e o professor Manuel Neves. Bem-vindo a todos, obrigada pela vossa disponibilidade. E vamos ter aqui uma conversa agradável, não é? Posso dizer, com pesos pesados da medicina dentária e pessoas que nós valorizamos muito, não só a título pessoal, mas também a título de carreira e tudo o que significaram para a medicina dentária. Por isso, a Ana e eu achámos que era ótimo convidar-vos a vocês todos para virem-nos dizer de onde é que nós viemos, qual é o presente neste momento da medicina dentária e para onde é que nós vamos de futuro, porque sem dúvida vocês serão as melhores pessoas para nos falarem do estado da arte, de onde viemos, onde estamos e para onde vimos. Sim, Ana, Joana, é isso vai ter relação à implantologia, não é? claro. Portanto, esta mesa vai ser coordenada e vai ser moderada pelo professor doutor António Vasconcelos Tavares e os restantes da mesa, como a minha colega disse tão bem, compõe-se pelo professor doutor João Caramês e o professor doutor Gil Alcoforado e o professor Manuel Neves e o professor João Pimenta. Portanto, o Sorrir à Onda, para falar só um bocadinho do Sorrir à Onda, e queria-vos agradecer também muito por estarem connosco e por terem aceito o facto de estar connosco. Só para introduzir um bocadinho o Sorrir à Onda, surgiu, portanto, nesta fase pandémica, em que nós vimos que, de facto, alguns dos nossos colegas estariam com algumas dificuldades, não só com bens essenciais, mas noutros aspectos, e, portanto, nós decidimos logo fazer um género de um questionário para perceber, norte a sul do país e ilhas, perceber quais eram as dificuldades desses mesmos. E, portanto, nós notámos que havia ali, não só a nível de bens alimentares, claro, isso, mas também haveria ali uma dificuldade financeira também a nível de pagamentos de certas coisas, como as creches dos filhos, etc. Por isso mesmo decidimos tomar esta iniciativa e formámos a associação. Esta associação, portanto, é completamente de caráter humanitário e pronto, e neste momento está a crescer, começou muito pequenina e está a crescer. O nosso intuito é, de facto, nós temos uma conta solidária e para conseguir colmatar estes problemas dos nossos colegas, portanto, esperamos que haja doações de todos e ajuda de todos. Começámos por este webinar, porque acho que a parte científica é o que nós podemos dar de melhor a todos e conseguir com ela também ajudar quem necessita. Mas eu depois vou falando um bocadinho mais sobre o Sorrir à Onda. Para falar um bocadinho dos nossos palestrantes hoje, que eu agradeço imenso a presença, temos então o professor Dr. António Vasconcelos Tavares, que vai moderar a mesa, é médico estomatologista, professor catedrático, jubilado, da Universidade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Foi diretor da Faculdade de Medicina Dentária e vice-reitor da Universidade de Lisboa. Foi investigador no INSERM e no IGC. E fundador da Unidade de Investigação de Ciências Orais e Biomédicas da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Após a jubilação, o Conselho Científico da sua faculdade, o Senado Universitário e o Reitor concederam-lhe o título de Professor Emérito da Universidade de Lisboa. É doutor honoris causa pela Universidade IASI, na Roménia, desde 2000, e académico emérito da Academia Nacional de Medicina de Portugal, desde 2015. É presidente da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Lisboa, desde 2006, e é membro do Conselho Superior da Ordem dos Médicos. Pela mão do Sr. Presidente da República também recebeu a Ordem de Instrução Pública em julho de 2016. Recebeu... Quer-me ajudar, professora? Diga, minha querida Aqui amiga. nesta parte recebeu pela mão do Sr. Presidente da República, Grau de grande oficial, exatamente, é isso mesmo. E nas comemorações dos 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas foi agraciado com a medalha de ouro pela Ordem dos Médicos Dentistas. O professor Dr. João Caramês é professor catedrático de Cirurgia Oral na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, é regente das disciplinas de Cirurgia Oral, maxilofacial e clínicas de cirurgia, medicina oral e na Faculdade de Medicina de Lisboa. É regente das disciplinas de oclusão, disfunção temporomandibular, natofisiologia e clínicas de oclusão e reabilitação oral na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.
É coordenador do curso de pós-graduação e especialização em cirurgia oral e de implantologia da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. Também é coordenador da linha de investigação da Unidade de Investigação de Ciências Orais e Biomédicas, é diretor internacional em Portugal do Departamento de Educação Contínua da New York University, nos Estados Unidos, foi que até conheci o professor, ainda bem, foi muito bom. É autor de várias publicações e revistas, como todos sabem, e revisões científicas. O professor Dr. Gil Alcoforado, que não estou a ver aqui, o professor Gil. Está ali, está. Está ali, ok. Tá. É especialista em periodontologia pela Universidade de Bergen, é fellow do International College of Dentists, onde começou em 2009 como regente por Portugal, depois vice-presidente em 2017, depois de 2019 presidente a partir dessa data, ficou como presidente, e organizador do Congresso Anual do Porto do ICD. É doutorado pela Universidade de Lisboa, é professor convidado na Universidade da Califórnia do Sul, até hoje, é professor catarático desde 2001, é fundador da Sociedade Portuguesa de Periodontologia, Implantes, e da European Federation of Periodontology e Periodontology. Foi presidente da Federação Europeia de Periodontologia também, e é fellow do American College of Dentists desde outubro de 2009. É também eleito pelo Board da European Association of Osseointegration, EAU, portanto é responsável pelos Masters Clínicos, pelos cursos, é Chairman da Comissão de Educação, é secretário-geral também e foi responsável pela organização dos congressos anuais. Nós tivemos, felizmente, um em Lisboa, que foi extraordinário, onde tivemos 4.400 congressistas de 92 países diferentes. O professor Manuel Neves tem pós-graduação em implantologia e reabilitação oral pela Universidade de Bordeus, onde a fez com o professor Pimenta, com o professor João Pimenta, verdade? Fizeram os dois juntos. É verdade. Isso é da vossa história, que passaram aí umas grandes dificuldades, não foi? Nessa fase. Foi fantástico. Exatamente. Dificuldades e aventuras. E aventuras, não é? Porque nessa fase era muito complicado, não é? 90, foi em 90, não foi? Em 90 foi. Foi em 90. É centro convidada de estreia da Faculdade de Medicina do Porto, foi regente da cadeira de prótese fixa também, foi diretor do Serviço de Implantologia, foi docente convidado de mestrado em Implantologia do Porto, na Universidade do Porto, Implantologia, sim, na Universidade do Porto, e depois pertence a várias sociedades científicas, como fellow e membro, salientar a Sociedade Portuguesa de Estética e Reabilitação Oral, onde é membro fundador, e foi presidente de 2007 a 2013, e da Sociedade Portuguesa de Medicina Dentária, onde é sócio cofundador. O professor João Pimenta, todos nós conhecemos também, tem o diploma de Implantologia e Reabilitação Oral na Universidade de Bordeus, outra vez com o professor Manuel Neves, foi professor convidado da Universidade de Bordeus, também dentro do quadro de diploma universitário de Implantologia, foi docente da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto até 2001, foi cofundador e docente do primeiro mestrado universitário de Implantologia na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, tem o diploma de honra pela sua contribuição à implantologia oral pela Sociedade Belga de Cirurgia e Implantologia, é fundador da Sociedade Portuguesa de Estética Dentária, fundador da Associação Portuguesa de Implantologia e Biomateriais, fundador da Sociedade Portuguesa de Medicina Dentária Digital. É consultor científico em vários jornais, em 3 revistas, faz parte do Conselho Científico e Editorial de 3 revistas científicas no Brasil, foi a figura do ano, prémio patrocinado pela Revista da Saúde Oral, e prémio Carreira, prémio patrocinado também pela Saúde Oral, votação entre pares. É académico honorário da Academia Brasileira de Odontologia, é conferencista nacional, como todos sabemos, e internacional, na área de implantologia e na área de estética. É coautor do livro Materiais Adesivos em Crianças e Jovens, autor de um livro fantástico que eu já li e gostei muito, que são os 35 anos da medicina dentária, com depoimentos de alguns colegas que são figuras proeminentes da medicina dentária, e também é autor da tese Le Titan en Implantologie Dentaire, no âmbito do Diploma Universitário da Universidade de Bordeus. E feitas as apresentações, eu passo a palavra então ao nosso moderador da mesa, que é o professor Dr. Vasconcelos Tavares. Muito obrigado, Ana Lopes. Eu vou então aqui passar uma curta apresentação, mas ainda antes de o fazer, não posso deixar de não agradecer o convite que me fizeram. Foi uma grande alegria. Podemos juntar com todos estes amigos
Não vou dizer há quantos anos os conheço e há quantos anos privo com eles, porque isso vai fazer de nós um pouco idosos, dos quais o mais idoso sou eu, como é evidente, mas de qualquer forma já lá vão uns anitos que nos encontrávamos nas viagens para Bordeus, eu para Paris, e o Manuel Neves e o Pimenta para Bordeus, e, enfim, o nosso amigo já falecido, mas temos sempre saudades dele, o nosso querido Fernando Pérez. Por isso, eu vos agradeço, é uma oportunidade, raramente surgem estas oportunidades, e é uma oportunidade muito agradável estar convosco e conversarmos um bocadinho. Eu vou falar um pouco de onde viemos, que vai ser rápido, mas eu acho que tem algum interesse, alguns pontos que eu irei focar, então vou ver se consigo pôr isto tudo a funcionar bem. Vamos lá ver se vai passar a funcionar bem. Muito bem, parece-me que sim, que vamos conseguir, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Nós viemos há muitos milénios atrás, que o homem, desde o tempo de Neandertal, já sofria. Neandertal é uma região da Prússia renana que tem tem encontrado bastantes relíquias, e entre essas relíquias e nesses túmulos também têm sido encontrados tratamentos dentários, e tem-se apreciado uma coisa curiosa, é um grande desgaste dos dentes. Por outro lado, havia, portanto, os alimentos eram uns alimentos, normalmente eram raízes, eram plantas, mas também carne rija com certeza, não cozinhada, e que talheres também não havia, portanto ficavam muitos bocados entalados entre os dentes, e conta-se que um dos primeiros utensílios utilizados pelo homem foi realmente o palito. E os palitos eram fáceis de fabricar, porque qualquer árvore dava um bom palito depois de talhado e cortado. Outro das substâncias que eram utilizadas e que era fácil, porque existiam já abelhas, era a cera da abelha, que era também um bom material para controlar as cáries, e que não fossem demasiado profundas, claro, e a dor provocada pelo desgaste dentário. Quando esse desgaste começava a aproximar da polpa, uma camada de cera posta e renovada de tempos a tempos fazia com que essa dor diminuísse. Estes utensílios foram encontrados também, que eram os utensílios que eram usados para tratar os dentes, chamam-se micrólitos, e que têm um aspecto realmente assaz curioso. O primeiro tratamento encontrado foi há cerca de 6.500 anos, e o primeiro implante, isto foi há pouco tempo que foi encontrado, foi em Chêne, no norte de França, numa senhora, um crânio, um incisivo superior esquerdo, que é uma peça de ferro, portanto, metálica, que estava colocado, e o osso estava aparentemente cicatrizado à volta. Portanto, isto é curiosíssimo, porque há 2.300 anos e aparentemente era ferro. Isto é a idade do ferro também, mas dominava-se bem a tecnologia do ferro, ao ponto de pôr o implante em ferro 2.300 anos atrás. Mais os 2.000 que vêm de Cristo até agora, já é 4.300. Mas dentro das civilizações que também têm um percurso bastante importante, e sem dúvida que a civilização egípcia emerge como uma das mais importantes, e segundo Heródoto de Halicarnaso, o chamado pai da história, que é um grego que escreveu muito sobre a história do Egito, no Egito houve um período de uma grande evolução e muito calmo. Foi um período que foi de Menes, como faraó, do ano 3000, até Zoser, no ano 2000. Este período de 1000 anos foi um período de
construíram-se as pirâmides, fizeram-se imensas coisas. Neste, Faraó Zoser teve como braço direito, também é preciso que se diga, um grande astrólogo, que era astrólogo, era arquiteto e era médico, e chamava-se Imhotep. Construiu a pirâmide de Saqqara em degraus, e nas paredes da pirâmide de Saqqara, assim como construiu e marcou os instrumentos dentários que utilizavam, fez um curioso trabalho, foi desenhar o médico dentista do faraó e que era especialista, ou seja, só havia o único trabalho que ele fazia era medicina dentária, não era médico de mais nada, a não ser tratamentos dentários. Chamava-se Ezirá e ficou na história pelos trabalhos que desenvolveu, entre eles que ficaram alguns escritos no papiro de Edwin Smith, também há o papiro de Everts, mas o Edwin Smith é mais desenvolvido nesse campo, em que alguns dentes estão fixados com arames de ouro. São dentes de animais talhados que eram colocados para substituir os dentes perdidos. Havia, naturalmente, uma necessidade funcional, mas também uma necessidade estética. E era usado arame de ouro, era conhecido e dominavam bem a tecnologia do ouro para fazer isso. Outra imagem também, mas esta já na civilização romana. Eu realmente, quando fui estudante, porque eu gosto imenso de história e fui-me dedicando um pouco, e gosto muito de implantologia e de prótese fixa, fui vendo, claro que houve uma relação grande entre Roma e o Egito, já para não falar de Cleópatra e Júlio César, mas provavelmente aprenderam alguma tecnologia também, os romanos, de como fixar os dentes, porque a técnica é absolutamente idêntica. Por outro lado, os romanos também usavam muito uma barra de ouro que fixavam os dentes naturais e na qual, por meio de pinos, fixavam um dente talhado de um animal, ou de um escravo, não sei, mas fixavam, aqui terá havido outro dente, fixavam esses dentes para poderem ter um aspecto estético mais correto. Na civilização maia, que já está mais perto de nós, há aqui um aspecto muito curioso que eu não podia deixar de vos contar, esta historiazinha. Primeiro, acho que muito engraçado o facto de eles terem utilizado o arco de violino, que foi a primeira broca conhecida, que trepanava um ligeiro orifício nos dentes incisivos e caninos, e depois, em vez daquele brilhante que nós até temos visto, passou agora um bocado de moda, mas houve aí uma época em que as pessoas queriam pôr um brilhantezinho no dente. Mas era diferente, eram esmeraldas e jade com que decoravam os seus dentes e cortavam os dentes, deixando um bico aqui à frente. Achavam que esteticamente isto marcava uma determinada casta e as pessoas eram mais valiosas as que possuíam estas decorações. E aqui é que está tal aspecto que eu acho muito, muito, muito importante. São estes 3 bocadinhos de concha. Esta concha é uma concha do material, que no fundo é um material, é um biomaterial, porque é carbonato de cálcio, e que foi implantado, é o verdadeiro primeiro implante que se conhece, que foi implantada no maxilar, e o osso cresceu à volta do implante. Foi implantado em vida, vê-se perfeitamente as linguetas ósseas que se desenvolveram e cresceram, coaptando-se perfeitamente. É a concha de um molusco chamado pintada máxima e foi encontrado numa praia nas Honduras chamada Playa de los Muertos por Wilson Popnoy, que era um grande investigador e arqueólogo. A evolução que seguiu pela Idade Média fora toda não tem nada de muito especial a apontar. Como todos sabem, a Idade Média não teve, mesmo apesar da Universidade de Montpellier, com Guy de Chauliac, com o Papa João XXI e com Pedro
Pietro Hispanos, enfim, houve um desenvolvimento da medicina, com a medicina árabe, com Alcacis, Avicena, o príncipe dos árabes, dos médicos, enfim, não houve nada de muito importante a assinalar, e é preciso chegarmos ao Renascimento e aos trabalhos de André Vesálio, com esse seu livro muito editado por todo o mundo, Humanis Corporis Fabrica. Vesálio estudou toda a anatomia, dedicou-se também à cavidade oral, numerando os dentes de 1 a 8 e estudando os canais dentários e abrindo, portanto, dissecando, fazendo um trabalho muito, muito bem feito e muito importante para o futuro. E Ambroise Paré, o grande cirurgião, também Fabrício da Aquapendente, Eustáquio e tantos outros. Claro que aqui Vesálio, Eustáquio, Fabrício da Aquapendente têm uma vantagem, eram de Pádua, e dizia-se que quem não era de Pádua não sabia patavina, porque Pádua era conhecida a Patavina Veritas, e portanto eles ficaram famosos também por isso. Mas no final já deste século XVIII surge Pierre Fauchard. Aí existe inclusive a Academia Pierre Fauchard, alguns de nós são membros, não é? Fauchard nasceu em 1789, na altura da Revolução Francesa, e desenvolveu o seu trabalho, sobretudo na área da medicina dentária, escrevendo um livro chamado Cirurgião Dentiste, ou Traité des Dents. Um livro enormíssimo para a época, foram distribuídos por 12 países diferentes, foi conhecido por todo o lado, da Ásia à América, e tinha, curiosamente, conceitos para diversos tipos de próteses totais, próteses que, enfim, não vou alargar-me muito e, portanto, não vou aqui mostrar a prótese com obturador palatino, por exemplo, que era uma das coisas importantíssimas para a época que não existia. E os próteses fixas com dente com espigão, como era francês, dent à pivot. Daqui ficou o nome do pivô e do dente de pivô que nós conhecemos. Também dou alguns instrumentos, boticões e alavancas para tratamentos dentários. E agora os meus amigos dizem assim, mas então porque é que o António foi ali buscar o George Washington no meio desta conversa toda? Uma razão muito simples, meus queridos amigos, porque acho que George Washington tem muita importância no desenvolvimento da medicina dentária sob o ponto de vista científico. George Washington era um sofredor de dores de dentes. Esta prótese que vem aqui, ele começou a usá-la, tinha 32 anos e, como veem, só tinha um premolar inferior esquerdo. De resto, já não tinha mais dente. Ficou desdentado muito cedo, passou a usar, quando se fazia fotografar, entre aspas, quer dizer, pintar, retratar, usava rolos de algodão que se nota que estão metidos por baixo das gengivas, tal e qual que no filme O Padrinho, também usava rolos de algodão para não se notar a atrofia dentária, e as próteses que mais gostava, e isso deu origem aqui a uma pequena brincadeira, as próteses que mais gostava eram estas com molas, porque considerava que as molas ajudavam as próteses a fixarem-se e ele tinha que fazer um certo esforço para fechar a boca. Isto é curioso porque eu, inclusive, não sei se conseguem ouvir um pouco. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold you tight. So happy together. Inclusive hoje em dia, não se vê já próteses com aquelas molas, mas curiosamente na Faculdade de Medicina Dentária, no princípio, portanto, em 1976, 77, apareciam pacientes de certas regiões do país, não quero dizer quais são, porque parece que estou a torná-las
mais atrasadas que outras. Mas o que é certo é que ainda nessa altura havia pessoas que usavam próteses com aquele tipo de molas, curiosamente. Mas a importância de George Washington qual foi? George Washington, o médico dele, que ele adorava aquele seu médico, chamava-se Greenwood. E o Greenwood trabalhava, tinha 2 assistentes, que era o Chapin Harris e era o Hayden. E estes 2 assistentes foram, ouvindo os lamentos do Greenwood e do Washington, resolveram propor a criação de uma escola. E assim foi criado, já depois do general ter morrido, mais tarde, foi criada a primeira faculdade de medicina dentária, o Baltimore College of Dental Surgery, em 1840, é inaugurado, com apenas 5 alunos, rapidamente se desenvolveu e teve muitos mais, e passou a dar formação também, curiosamente, a técnicos de prótese, a higienistas dentárias, e deu-se um desenvolvimento que se estendeu a todos os Estados Unidos, porque mais tarde também as assistentes dentárias faziam parte da formação do Baltimore College of Dental Surgery. Portanto, é interessantíssimo, porque isto tudo vem da importância de um presidente da República Americana ter tido muitos problemas e compreender que era necessário saber mais, estudar mais e desenvolver esses estudos rapidamente. Bem, mas os implantes, é sobre isso que estamos hoje aqui reunidos para conversar. Os primeiros implantes, o primeiro implante já da época atual, já no século XX, foi em 1913, que é este que está aqui, de platina iridiada, soldado com pontos de ouro, com soldadura de ouro, e com estes orifícios que era suposto o osso reabitar e acabar por consolidar esta raiz artificial, digamos assim, que Greenfield fez e apresentou à Academia de Filadélfia em 1913. Teve bons resultados, na realidade, mas não fez escola. Mais tarde, Formigini, logo a seguir à guerra, em 1946, desenhou outro tipo de implante. Depois, uns anos mais tarde, 1960, aparece o implante Cherchev, com duplas espiras. E mais recentemente ainda, em 1900, já perto de nós, 70, aparecem os implantes de Muratori, que todos em comum têm uma coisa, todos estes implantes são metálicos. E o facto de serem metálicos traz o problema que me vai fazer chegar agora brevemente ao final desta curta introdução, mas que é muito importante, é que a boca funciona como uma pilha. Porque nós temos saliva como eletrólito e que é um excelente eletrólito quando se põem 2 metais diferentes em contacto um com o outro. Esse contacto gera um galvanismo bucal que é mensurável e que liberta partículas do metal menos nobre para dentro do osso, para a circulação, enfim, para diversas zonas. E o que acontece é o que nós vemos aqui num implante tipo Lincoln, em que a libertação vai destruindo as células ósseas, vai destruindo os osteocitos, vai destruindo tudo, e depois com o inconveniente que nem sequer ossifica, quer dizer, fica um tecido de granulação enorme, muito difícil de conseguir reconstruir. O trabalho nos anos 70, feito por Brandmark e Albrechtsen, na Suécia, e feito por Sandaus, na Suíça, Sandaus, nessa altura eu fazia parte do grupo de estudo de trabalho de Sandaus, e no Palácio de Beaulieu, em 1982, Sandaus recebeu uma distinção que eu não posso deixar de falar aqui porque é pouco conhecida, ele não fez nunca muita propaganda dela, mas é muito importante. É o Prémio de Investigação e Prestígio da Unesco. Este prémio só foi recebido por Sandaus, foi recebido por o comandante Cousteau e foi recebido por Barnard, o cirurgião cardíaco Barnard. Só estas 3 figuras é que receberam, pelo menos até agora, este prémio. Foi muito importante porque
quer ele, quer Branmar, quer Albrechtsen, conseguiram demonstrar a razão pela qual os implantes metálicos tinham um problema da corrosão e que o que era importante era que não houvesse passagem de corrente elétrica, que não houvesse corrosão. E aí começou-se a trabalhar cada vez mais, como eu digo, há pouco já falei no Smulter, no Muster, enfim, tantos outros, do Bruil e tantos outros que, juntamente com Sandows, desenvolveram o implante durante muitos anos, resultou muito bem, um implante em cerâmica aluminosa e, mais tarde, um implante em zircónio. Porque o implante em cerâmica aluminosa tinha um inconveniente, é que o implante em cerâmica aluminosa era frágil e partia-se, não digo com muita facilidade, mas partia com alguma facilidade, sobretudo tinha pouca resistência à torção. O implante em zircónio não, era muito resistente à torção. Curiosamente, se virmos esta radiografia, vemos que este implante em alumina, que é a cerâmica aluminosa, enfim, está bem cicatrizado a nível ósseo, mas a diferença da textura é tal que o implante em zircónia tem um contraste radiológico que parece metal, porque nota-se perfeitamente a diferença entre a zircónia e a alumina. Nós trabalhamos com energia dispersiva e microscopia eletrónica de varrimento e analisado o implante em zircónia, penso que é um dos segredos do implante em zircónia. Isto aqui é o espectro da alumina com energia dispersiva, este é o da zircónia, com pouco dáfnio nesta zona e com ítrio misturada por causa da sinterização da sua produção. E aqui vê-se que o que é que isto dá? Dá que este é um implante em zircónia, com uma granulometria de 0,5 micras a 1 micra, e este é o implante correspondente, e este é o implante em porcelana aluminosa, que vai de 4 a 5 micras de tamanho. A granulometria deixa espaços entre eles razoável, e isso faz com que não seja tão resistente à torção, e portanto é diferente. O implante em zircónio é um implante muito mais sólido e que nos oferece garantias de biocompatibilidade. Eu devo dizer-vos que os fibroblastos foram colocados in vivo, depois foram tirados, foram cortados, não vou adiantar muito mais sobre isso, não interessa aqui. O que interessa dizer é que quando se tentou separar os fibroblastos da cicatrização que estavam sobre o implante, não se conseguiam separar, eles rasgavam porque não se conseguia, eles estavam completamente fixos ao implante, tal e qual como os osteocitos estavam calcificados. Portanto, o que havia, passando depois a energia dispersiva, via-se que na superfície, na interface, era cálcio, fósforo e osso. Portanto, havia uma calcificação perfeita destes implantes, que é como nós pretendemos obter e que é a calcificação. Bom, eu terminei a apresentação que queria